Do livro Agenda Cristã, ditada pelo Espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Imperativos cristãos. Aprende humildemente. Ensina praticando. Administra educando. Obedece prestativo. Ama edificando. Teme a ti mesmo. Sofre aproveitando. Fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade, perdoa sempre. Do livro Agenda Cristã, Francisco Cândido Xavier, André Luiz, edição da Federação Espírita Brasileira. Aproveite bem o seu dia. Orar sempre e constantemente. Cale a boca das ansiedades, que clama vozes incongruentes, expressando inquietudes íntimas e faça silêncio para orar. Tome com os lábios do coração o murmúrio da esperança e module a melodia da prece no país da alma, deixando que as brandas consolações que ressundam dos apelos aos céus harmonizem as emoções interiores em desalinho. A oração é couraça de luz que defende por dentro, imunizando por fora. Veículo dos soluços da terra, converte-se em luz que jorra de cima, como divina resposta em fulgurações inspirativas. Orvalho refrescante acalma, consola e alimenta. Em verdade, não liberta dos sofrimentos nem afasta das provações. Sol abençoado dilata a visão, facultando o discernimento e aclarando os limites do entendimento. Filão de celestes dádivas gera o equilíbrio, conciliando a emoção por situar os filtros psíquicos de registro e captação de energias, além das vibrações inferiores, em mais elevado campo de força mantenedora da vida físico-mental. E como é fonte inexaurível de consolações, vibra em ondas de frequências específicas nos centros do perispírito, atendendo à sintonia nervosa por compensações eletromagnéticas de longo alcance. A oração é manifesta oportunidade de começar ou refazer, convocando o ser ao exame das questões afligentes com o alimento do tempo e do trabalho renovador, para a superação de todo obstáculo no caminho da ascensão. Orar, pois, para pedir, e orar também para agradecer. Pedir, situando o pensamento nas nascentes sublimes da vida superior, e agradecer, para fixar as harmonias recebidas, experimentando o júbilo de quem, reconhecido e emocionado, captou a divina resposta. Orar sempre e constantemente para sair da aflição, evitar a tentação, dominar a ira e entender o sofrimento, ignorar do Mestre, que segue com o espírito estrada fora, sublimando a imortalidade. Amélia Rodrigues.
Estamos de volta com mais um programa do Vida Plena com Joana de Ângeles. E hoje nós vamos conversar de um tema que normalmente gera muita conversa, muita pergunta, mas que nenhum de nós podemos fugir desse tema: família. Qual a importância da família? Qual é o papel da família? Já que todos nós estamos sempre ligados a ela e todos nós partimos e surgimos de uma família. Se tem um assunto e um tema que é universal, esse tema é, sem sombra de dúvidas, família. Todos nós, em todos os tempos da humanidade, sempre vamos ouvir relatos de pessoas trazendo suas questões amorosas, afetivas, suas dificuldades com a família. Mas será que a família é só isso? Será que a família nos traz só naquele momento onde vamos parar para perguntar quem somos e a família aparece como aquele ponto nosso de: será que foi bom essa convivência? Será que essa convivência foi importante? Será que eu nasci na família certa? Normalmente no processo terapêutico é muito comum, e às vezes até as pessoas se queixam de que, mas toda terapia precisa falar da infância, precisa falar da família? Sim, sem sombra de dúvidas. Sempre precisaremos falar da família, questionar o nosso papel na família e principalmente compreender qual é a função da família em nossa vida. No livro SOS Família, na introdução, o Senhor Miguel de Jesus Sardano nos coloca uma frase que nos ajuda a refletir. Apesar de sabermos que a família é a unidade básica da sociedade, sua célula primeira, sua importância merece permanente vigilância e estudo de todos os segmentos da coletividade humana. É muito importante, principalmente nesse momento que vivemos da sociedade atual, pensarmos na família. Não dá só para pensar na família como um ente social. Hoje todas as áreas da ciência se ocupam do tema família. A família hoje, a família moderna, já não é mais aquela família de alguns séculos atrás. A família hoje do pai, da mãe e dos filhos, ela começa a mudar de formato quando às vezes a família se constitui da mãe e seus filhos, do pai e seus filhos, de duas mães e seus filhos, de dois pais e seus filhos. E muitas vezes as pessoas também me perguntam: mas e a família que não tem filhos? É família? É apenas um casal? Então é muito importante que hoje a própria medicina, a antropologia, a sociologia, a filosofia e todas as religiões se ocupem do tema família. Não porque vamos ficar sempre investigando para achar um problema, mas na verdade para encontrarmos as soluções adequadas para que a família seja a maior fonte de contribuição para esse ser desse novo mundo que surge, para que a gente possa, junto com a família, estar também ali, crescendo e aprendendo a lidar com os problemas de uma sociedade moderna, onde cada dia mais a mídia e tantos outros fatores ajudam ou atrapalham no crescimento do ser humano. Aldo Coratenuto, um autor italiano e também um psicólogo junguiano, ele sempre trouxe um questionamento quando ele vai trazer essas reflexões profundas sobre o tema família. A família como essa base, inicial da vida, como base única da nossa existência, ela tem uma função muito importante, porque ela é um núcleo, e como núcleo originário de pertença do indivíduo, a família se constitui imediatamente como lugar separado do ambiente externo e assume função de proteção com relação a outras possíveis relações. O nosso primeiro núcleo de pertença é a família. E agora o convite é justamente para que pensemos assim. Lá, quando ainda éramos bebezinhos, nascemos e não temos nenhuma noção de quem somos. E aquelas primeiras pessoas, aquelas que constituem a nossa família, criam em torno de nós esse núcleo de pertença. Esse núcleo é tão importante na nossa formação que todo o nosso processo psíquico vai ser originado daí. Além dos fatores genéticos que nós herdaremos, nós também aprenderemos a ser a partir desse início de convivência com essas pessoas. Esse núcleo de pertença vai nos dizer, no futuro, quando nos tornarmos adultos, se nós somos pessoas adequadas, se nós somos pessoas que acreditamos nas nossas possibilidades, se nós somos pessoas boas ou não.
É essa convivência nesse núcleo inicial de família que vai direcionar toda a nossa vida, direcionar o nosso lugar no mundo. Dessa forma, esse tema universal família garante para nós duas questões. Aquele primeiro lugar de proteção total, saudável e acolhedora, mas ao mesmo tempo, aquele lugar onde pode nos fechar para sempre. E esse ser que vai seguir adiante no mundo, segue fisicamente no mundo, mas psiquicamente e emocionalmente fica preso a todas as questões familiares de uma educação que muitas vezes pode falhar. Falar de família é falar da criança, é falar da educação, mas é principalmente falar daquele homem, daquela mulher, daquelas duas pessoas que juntas começam a pensar na construção desse mundo novo. Então, esse primeiro lugar de pertencer, de pertencimento. Muitas vezes nós falamos, eu tenho uma sensação de que estou no lugar errado, na hora errada, que eu não consigo me adequar. E isso é justamente lá, naquele iniciozinho da vida, com aquelas pessoas que inicialmente nos dão a condição de perceber que somos alguém. Se falha, nós ficamos então com esse não lugar no mundo, esse não pertencer no mundo. Então, voltando àquela reflexão inicial, a família precisa ser pensada em todas as áreas da ciência, em todas as áreas. Todos nós precisamos, de fato, pararmos um pouco e pensarmos qual o nosso papel e o que nós estamos fazendo nesse lugar chamado família. Joana de Ângeles, em Constelação Familiar, ela nos traz as experiências que se vão acumulando nos relacionamentos domésticos serão, mais tarde, automaticamente transferidas para a convivência fora do lar, quando as lutas são mais severas. Então, voltamos ao nosso papel. Crescemos em um ambiente familiar. Imaginemos que o nosso ambiente familiar não foi o ambiente mais saudável. Não foi aquele ambiente onde nós gostaríamos de nascer. Tivemos um pai castrador ou uma mãe submissa. Toda essa relação inicial vai ser ditada por nós, impressa na nossa psique, e todos os nossos relacionamentos a partir da família serão contaminados por essa relação. Então, aquele primeiro ambiente onde eu começo a pertencer ao mundo e que vou viver dentro desse lugar seguro por volta de 3, 4 anos, até que a criança comece a sair para a escola, ditará no futuro como será a família que aquela criança, hoje adulta, vai construir. Então, esse lugar ele é tão intenso, essa relação é tão importante, que ela vai criando raízes extremamente profundas na nossa psique. Se eu me sinto uma criança amada, se eu me sinto uma criança acolhida, eu vou ter uma certeza de que o mundo é um lugar seguro, que o mundo é um lugar onde eu posso me desenvolver. E eu irei buscar no futuro relações onde esse amor, esse afeto possa ser construído com laços apertados e fortes. Mas se eu cresço em um ambiente onde eu tenho dúvidas, eu tenho incertezas se eu sou importante, ou se eu tenho que todo o tempo estar me modificando para agradar a minha mãe ou ao meu pai, é muito provável que eu me torne uma adolescente e um adulto inseguros, com a sensação de que esse mundo não me pertence, ou de que talvez eu esteja sempre no lugar errado, fazendo a coisa errada. Então é esse lugar que Joana nos chama a atenção, esse lugar onde essa primeira relação tem tamanha importância que vai ditar toda a minha relação com o mundo lá fora. Existem 2 complexos que são muito importantes na formação da identidade do ser, o complexo materno e o complexo paterno. Esses 2 complexos que atuam intensamente na nossa psique faz com que nós tenhamos uma formação de nossa personalidade a partir de uma relação que começa com os pais externos e também com os pais internos, que existem em todos nós. Se eu tenho uma mãe que ela é extremamente cuidadosa, afetuosa na infância, essa mãe externa que traz para mim toda uma relação de amor e de afeto, ajuda que eu construa internamente em mim a capacidade de cuidar de mim, de cuidar da minha saúde. E essa minha identidade, auto-amor e autoestima começa a ser formada de uma maneira muito saudável. A minha relação com o pai externo, se ele constrói comigo uma relação de independência, de autonomia, de ousadia, no sentido positivo mesmo da palavra, de sair em busca de um mundo, de descobrir e de me aventurar, vai garantir que na adolescência e na fase adulta
eu ouse, eu busque desafios, eu acredite na minha capacidade, que eu possa ir além daquilo que eu acredito como limite. Mas também quando esses dois complexos não são bem estruturados, nós temos um processo muito cruel na nossa identidade. Entramos na fase adulta, entramos na vida adulta com toda uma incerteza de que estamos ali e que podemos realmente construir. Então eu vou terminar esse primeiro bloco com uma pergunta. Qual é o meu lugar na família? Qual é o meu papel no mundo? Nós sabemos que pela necessidade de sermos aceitos e amados, nós, principalmente na infância, vamos tentando nos adaptar à nossa família, às exigências da nossa família. E esse é o ponto da importância do nosso lugar na família, sejamos nós ainda filhos ou talvez já no papel de pai ou de mãe. Essa exigência que a criança sente ainda quando está na sua formação, na formação da sua personalidade, vai depender da relação emocional, intelectual e também do nível espiritual que seus pais se encontram. A criança, imaginemos que nasce pura, não uma tábula rasa, mas pura, ela vai se adequando cada vez mais àquele ambiente, àquela convivência. E em algumas situações, por exemplo, uma criança extremamente amorosa, se ela se encontra com pais que têm dificuldade afetiva, dificuldade de contato com esse amor, essa criança muito provavelmente estará castrada no seu afeto, na sua demonstração de afetividade natural. Então, por conta dessa necessidade de sentirmos que somos importantes, de que somos amados, nós vamos desde muito cedo aprendendo a deixar parte de nós muito importante para trás, na nossa sombra, para que possamos ser adultos e estarmos adequados àquele início de nossa vida. Então a família, como esse primeiro lugar, nos molda e saímos de lá para viver no mundo lá fora, por volta dos 4 ou 5 anos, na convivência com a escola, onde seremos educados de novo, de uma forma intelectual e formal, e mais uma vez seremos moldados pela educação. E vamos então crescendo nessa esteira da vida, sendo não mais aquela criança original e pura do início das nossas vidas. Para Aldo Caral Tenuto, isso se chama atraição. E ele tem uma teoria muito interessante. Ele diz que todos nós somos traídos no momento que nascemos. E ele diz que essa traição começa justamente porque nós somos idealizados. Antes de existirmos, os nossos pais já nos idealizam, já pensam como nós seremos. Certa feita eu passeava com a minha sobrinha de apenas 4 anos de idade e estávamos em uma livraria. E nessa livraria algumas outras crianças corriam, como de costume, mais ou menos na mesma faixa etária dela. E ela estava muito compenetrada porque ela queria que eu lesse a historinha para ela e ela olhava aquele movimento das crianças de um lado para o outro. Em um determinado momento ela ficou muito chateada com o barulho, olhou para mim e disse assim: quando eu tiver os meus filhos, eles não serão assim. E ela só tem 4 anos de idade. Então nós muito cedo, precocemente, já começamos a idealizar os nossos filhos. E para Aldo, essa já é o início de uma traição. Aquela traição onde você sequer conhece o ser, mas já o idealiza e já o limita dentro das suas expectativas. E esse mesmo autor nos apresenta que é no interior da família que se firma o primeiro pacto de amor de nossa existência. Pacto que ameaça e, ao mesmo tempo, possibilita nosso nascimento psicológico individual. É nesse lugar de pertença, nesse núcleo inicial de pertença, que nós fazemos o nosso primeiro pacto de amor. Isso também significa que essa família tem o papel de nos ensinar a amar. É a relação de amor entre os nossos pais que vai ditar para nós também a nossa capacidade de amar no futuro. É esse ambiente amoroso que a criança pode crescer e se desenvolver, que ela vai também ditar para ela e perceber se é amada ou não amada. Quando eu pergunto a vocês qual o seu papel na família, é justamente para que tenhamos a condição e a chance realmente
de pensarmos: será que eu estou cumprindo esse lugar? Será que, diante de uma situação que muitas vezes é adversa, difícil, entre pais e mães ou filhos que são difíceis ou de temperamento mais difícil, será que eu consigo ser esse membro amoroso? Será que eu consigo ser essa pessoa que se empenha em amar e desenvolver essa capacidade amorosa? Será que eu consigo compreender que a partir do meu papel na família, eu também exerço esse papel no mundo? Porque depois que a gente abre a porta da nossa casa, nós estamos exercendo esse lugar de cidadão no mundo. E a pessoa que sai daquela porta é a mesma que também esteve ali dentro. Por mais que nós vistamos as roupas da profissão, por mais que nós tenhamos a nossa persona, nós estamos sempre levando conosco essa semente dessa árvore chamada família. Então, quando eu peço que vocês pensem um pouco, é justamente não só para encontrar os problemas, mas que possamos também nos identificarmos como a solução de uma possibilidade de um mundo muito melhor desenvolvido. Porque existe uma influência, e Carl Gustav Jung já trazia isso para nós, existe uma influência muito grande dos pais no caráter da criança. Essa criança que já tem todo um histórico que traz consigo da sua esteira reencarnatória, de todas as suas experiências já vividas, esses pais aqui, depois desse processo novo de vida, de nova encarnação, ele também vai moldando ali, imprimindo na criança o seu caráter, trazendo ali as arestas, fazendo as arestas necessárias ou não. E para isso, esse pai e essa mãe precisam também estar conectados com a sua realidade, perceber as suas emoções, perceber a importância da sua vida e deles na própria vida. Porque se eu, como pai ou como mãe, não conheço os meus limites, não conheço as minhas sombras, não percebo realmente quais são as minhas dificuldades, muito provavelmente eu terei uma dificuldade imensa de educar o meu filho, de conduzi-lo para que ele seja um homem ou uma mulher de bem no futuro. Então eu faço uma outra pergunta, principalmente para aqueles que já são pais e mães. Vocês desejam realmente que seus filhos sejam felizes? E isso pode parecer uma pergunta tanto redundante para se fazer a um pai ou uma mãe, porque todo pai e toda mãe quer exatamente isso, a felicidade dos seus filhos. Mas será que nós compreendemos de fato o que é essa felicidade? Porque Jung, ele já apresentava para nós, se alguém quer educar, precisa ser educado. E nós, muitas vezes, nos colocamos nesse ponto onde seremos educadores e vamos conduzir aquelas crianças e vamos educá-las e dizer exatamente o que é certo e errado para elas. Mas será que nós já sabemos o que é certo e errado para nós? Será que nós já nos colocamos nessa condição porque o próprio Jung nos afirmava que não podemos exigir personalidade de crianças, porque elas são crianças. Mas podemos e deveremos exigir personalidade de nós adultos. Nós sim, temos condições de termos personalidade. Precisamos ser educados. Hoje em dia é muito comum que percebamos os pais tendo a esperança e muitas vezes delegando esse papel de educação à escola. Mas a escola não tem esse lugar realmente, a não ser a educação secundária, a educação formal, aquela onde vai trazer para a criança o conhecimento intelectual, o que é uma pena também, porque seria ideal que os nossos professores eles estivessem também prontos e preparados para ser educador de almas. Educar a criança e ajudar a criança a desenvolver a sua individualidade, o seu lugar no mundo. Mas é obrigação dos pais, daqueles que escolhem trazer à vida aquele novo ser, educar. E para isso, nós precisamos estar exatamente no ponto ideal de educação. Mas aí eu pergunto a vocês, será que nós estamos errando muito nesse processo? Será que a família está errando demais naquele ponto fundamental da sua base, educar os seres? Bem, eu trouxe alguns pontos para que a gente possa desenvolver as nossas questões. Onde nós estamos errando? Quais serão esses lugares, talvez? Um ponto importante, talvez o primeiro deles. Não podemos corrigir na criança os erros que ainda continuamos a cometer. Bem, e aí vocês podem me perguntar, mas eu preciso educar a criança? Claro,
Precisamos educar a criança, mas eu não posso cobrar do meu filho aquilo que eu continuo fazendo. Eu não posso cobrar do meu filho e dizer a ele que ele não pode mentir se eu minto. Eu não posso dizer ao meu filho que ele não deve nunca fazer determinada ação se eu ainda faço. Não precisa ir muito longe, basta que a gente ligue a nossa TV e as histórias de violência cada dia mais assustam no mundo atual. Mas todas aquelas pessoas violentas são filhos e filhas de alguém. E onde será que essas pessoas aprenderam a ser violentas, se não dentro do próprio lar? E vocês podem até me questionar, mas dentro da minha casa não existe violência. Eu não bato nos meus filhos, não há nenhum tipo de violência física. E a violência emocional e psicológica? Porque a nossa criança, ela vai traduzindo aquilo de uma forma muito particular e que muitas vezes a gente não tem nenhum conhecimento de como aquilo vai se tornando para a criança. E aí a gente vem para o nosso segundo ponto de erro. As crianças não são tão bobas como a gente imagina. As crianças percebem tudo. E como a criança tem ainda uma incapacidade emocional de compreender o mundo, e elas costumam agir como a gente diz no popular, ou 8 ou 80. A criança muitas vezes se culpa quando o pai e a mãe brigam. Elas não conseguem compreender que aquele adulto, aqueles dois, têm uma dificuldade de relacionamento, de convivência, de afeto. A criança sempre acha que ela pode consertar as coisas, porque ela não consegue separar o conflito dos pais do conflito dela. Então, dentro desse processo de uma psique ainda tão imatura, a criança ouve tudo e percebe tudo. Há pouco tempo, uma pessoa conversava comigo e ela dizia que estava falando mal da nora, né? A sogra e a nora, a velha história. E ela falava muito, esqueceu completamente que a neta estava perto ouvindo a história. E aí uma amiga sinalizou para ela, fazendo o sinal de que a criança estava embaixo da mesa brincando. E ela disse, mas ela não está ouvindo. E a menininha ali embaixo da mesa disse, eu estou ouvindo sim. E assim são as crianças. Agora, qual foi a interpretação que aquela criança fez? O que aquela criança começa a perceber? Então nós precisamos sim pensar nos erros que estamos cometendo. E no nosso próximo bloco iremos continuar as nossas reflexões em torno do tema da criança. Como será que a garotinha da nossa história transmitiu para a mãe o que ela escutou da avó? Bem, então vem um outro ponto, o nosso terceiro ponto de erro. Só podemos poupar um filho das experiências pela qual passamos na infância se já tivemos superado as mesmas. Essa história dessa garotinha com a mãe é muito curiosa. Essa sogra com essa nora, elas brigam desde quando a relação do filho começou. Para essa sogra, a nora não sabe muito como cuidar da casa, como alimentar o filho dela. E quando a nora se apresentou grávida, aí então foi o maior desespero, porque provavelmente aquela mulher não saberia cuidar do filho dela. E essa história está se propagando e agora a netinha chega e a netinha começa a viver dentro de um ambiente onde ela já percebe que a vovó, que ela tanto gosta, não gosta da mamãe dela, que ela também ama muito. Mas o curioso dessa história é que a sogra viveu uma história muito triste no seu passado. Ela perdeu a mãe ainda muito jovem, com apenas 8 anos de idade. E muito cedo, ela teve que se transformar na mãe dos seus irmãos, na esposa do seu pai. Não no sentido real, é claro, mas era ela quem cuidava da casa, da comida e de tudo mais que uma mulher adulta, a mãe dela, faria. E essa mulher então cresce sem ter uma mãe, sendo mãe aos 8 anos de idade. A vida não foi fácil para ela e ela não é uma pessoa ruim. Ela simplesmente acredita que ela é a melhor mãe do mundo e por isso ninguém tem uma capacidade melhor do que ela de cuidar dos filhos dela. A questão é que essa mãe tenta a todo custo evitar que o filho dela, hoje um homem adulto, passe por todas as dificuldades que ela já passou. E isso foi a história dela com esse filho todo o tempo.
Então ela deu a melhor escola, ela sacrificou a vida dela, ela deixou de fazer um monte de coisas, ela não pôde terminar os estudos dela, porque ela muito jovem se tornou mãe de fato. Então ela se dedicou e trabalhava, e ela conta que na infância do filho, todo o salário dela era exatamente para pagar a escola do filho, porque o filho dela precisava ter a melhor educação, porque ela não teve, a melhor mãe do mundo, porque ela não teve, o melhor pai do mundo, porque o dela não tinha tempo de ser isso e tudo mais. Mas como essa mulher pode, de fato, ter evitado que o filho dela passasse por todas essas dificuldades, se ainda hoje, que ela já é avó, a gente consegue perceber claramente que a ferida dela, o fato dela não ter tido uma mãe, o fato dela ter passado por tantas dificuldades na infância, ainda sangra. Sem se dar conta, essa mulher agora está gerando na sua netinha uma nova ferida. Porque essa netinha começa já desde muito cedo a tentar administrar uma indiferença afetiva, um não amor entre a mãe dela e a avó. E é muito provável que quando essa menina estiver um pouquinho maior, em algum momento ela se coloque entre uma situação em escolher a relação com a avó e a relação com a mãe. Se essa avó não se der conta que a ferida dela, o medo dela, na verdade, de perder a família que ela conseguiu construir, ainda é muito forte para ela, por conta do trauma que ela viveu aos 8 anos de idade. Então não podemos imaginar ou pensar que vamos evitar que os nossos filhos passem por situações difíceis que nós passamos na infância, sem antes cuidarmos das nossas feridas, da nossa dor. Eu não tenho como conduzir alguém por um caminho que eu sequer percorri, porque cego não pode, de fato, guiar ninguém, senão serão todos levados ao precipício. Um quarto ponto de erro que nós cometemos: não podemos cobrar do nosso filho os erros que foram cometidos por nós. Esse é um fator muito comum às vezes. Aqueles pais que tiveram uma adolescência muito rebelde e que cometeram muitos equívocos, quando se tornam pais, viram o oposto disso. E aí cobram do filho de uma maneira exagerada, como se os filhos fossem cometer os mesmos erros deles. E isso às vezes termina gerando aquilo que a gente chama de conflito de gerações. E os filhos não conseguem compreender porque os pais temem tanto que eles possam cometer determinados erros que, na maioria das vezes, nunca nem foi intenção dos filhos cometê-los. E os pais, então, tentam super proteger esses filhos, ou às vezes são até cruéis e pouco afetuosos com o filho, porque enxergam ali, naquele adolescente, o adolescente que ele já foi um dia. E um quinto ponto também importante para nós pensarmos: tudo aquilo que quisermos mudar na criança, devemos primeiro examinar se não é algo que é melhor mudar em nós mesmos. O processo mais eficaz de educar é o exemplo. Durante o início da vida da criança, e até os 5 anos de idade principalmente, a criança imita os pais. Então os trejeitos, a forma de falar, tudo que a criança vai desenvolvendo ali, ela vê nos pais. Por isso, não raro, às vezes na evangelização, na casa espírita, na escola, nós percebemos que a criança tem determinado comportamento ou determinada fala que ainda é muito avançada para a criança naquela idade. E nós temos a certeza que ali vem da conversa do pai ou da mãe ou do que os pais fazem em casa. Então, não podemos esquecer que nós estamos educando os nossos filhos muito mais pelo que fazemos do que pelo que dizemos. Como já dizia o próprio Jung, a sombra educa muito mais os filhos do que o que nós gostaríamos de imaginar. Então, não adianta eu cobrar. Se eu vejo meu filho fazendo uma determinada atitude, claro que nós vamos corrigir, conversar com a criança, mas em primeiro lugar precisamos parar um pouco e pensarmos: será que essa atitude que meu filho está fazendo não é algo que eu também faço e reproduzo? Será que o meu filho não está levando para o mundo lá fora exatamente o que ele vê em casa? Será que uma criança que cresce em um ambiente de agressividade, de violência, fora daquele ambiente vai ser uma criança amorosa? É muito pouco provável. É muito possível que essa criança na escolinha, por exemplo, ela agrida os colegas, ela morda os colegas. Então, antes que eu possa corrigir isso na criança, eu preciso de imediato perceber o que é que o meu filho, a minha filha, estão aprendendo comigo. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Vocês se sacrificam pelos seus filhos?
E aí vocês podem pensar de novo, mas Iris, outra pergunta óbvia para um pai e para uma mãe? Pois é, os pais e as mães, como eu falei há pouco no caso que eu contava, sacrificam-se pelos filhos. Mas Carl Gustav Jung tinha uma outra pergunta dentro dessa que eu fiz a vocês. Qual é a imagem que os pais deixam para os filhos quando eles se sacrificam por eles? Na esperança dessa felicidade que todos nós, como pai e mães, desejamos para os nossos filhos. Qual é a imagem que fica para os nossos filhos? E aí vem um outro ponto, porque esse sacrifício feito, muitas vezes, não é a melhor imagem que podemos deixar para os nossos filhos. Porque uma mãe e um pai que passam a vida inteira sacrificando a vida para dar o melhor para os seus filhos e principalmente para que eles sejam felizes, estamos deixando para eles a imagem de que a vida é puramente sacrifício. Porque se eu realmente desejo, e eu volto à pergunta inicial que fiz a vocês, se nós realmente desejamos a felicidade para os nossos filhos, e se os nossos filhos aprendem tudo conosco, nós precisamos ensiná-los também a ser felizes. E eu não vou ensinar ao meu filho a ser feliz, dando a ele a escola mais cara, as roupas mais caras e os brinquedos mais caros. Mas eu vou ensinar ao meu filho a ser feliz, sendo feliz. E a única forma de ser feliz é buscar em nós curar as nossas feridas, conhecer de fato quem somos, fazer o trabalho que foi colocado para nós. Nós precisamos ser pessoas melhores. Sendo pessoas melhores, nós somos felizes e os nossos filhos vão aprender conosco a ser felizes. Uma amiga me contava que o filho dela de 9 anos, conversando com um coleguinha no telefone, estava explicando a ele como funcionava um jogo. Esse joguinho é um simulador de famílias e eles montam a família, a cidade e tudo mais. E ela disse que começou a prestar atenção no seu filho, que explicava ao coleguinha qual a melhor forma de ganhar dinheiro no jogo, de trabalhar e tudo mais. Mas teve um detalhe que a chamou a atenção, porque o seu filho disse ao coleguinha, olha, faça tudo como eu estou te ensinando, só não faça uma bobagem, não tenha filhos. E ela ficou assustada com aquilo. E quando ele desligou o telefone, ela perguntou, mas filho, por que você disse ao seu coleguinha para ele não ter filhos? Porque, mamãe, ter filhos só faz gastar dinheiro. Não é isso que você diz sempre ao papai? E ela ficou chocada com o que ela ouviu. Porque a imagem que o filho dela estava tendo do que era ser mãe e ser pai era gastar dinheiro, era pagar a escola, pagar as contas e tudo mais do dia a dia que ele costumava ouvir. E ele já estava reproduzindo isso naquele simulador de famílias junto com um coleguinha. E não é essa a função da família, não é esse o lugar nem do pai nem da mãe. Porque se eu quero realmente, e eu acredito que os nossos filhos podem ser felizes, que o nosso mundo no futuro pode ser um mundo melhor, eu preciso começar exatamente agora a construir na minha casa, no meu lar, na minha família, a construção da felicidade. Não da felicidade que é comprada com coisas, que vou dizer aos meus filhos que eles precisam estar sempre com os últimos brinquedos de última geração, mas aquela felicidade que é construída em uma convivência de qualidade com o meu filho. Seja eu um casal, sejamos nós um casal casados ou um casal separado. Que o mais importante para a criança é ter uma relação inteira, verdadeira, afetuosa e profunda com o seu pai e com sua mãe. Esse pai e essa mãe que, como seres humanos, estão construindo a cada dia a felicidade interna, a felicidade segura, para que seus filhos possam caminhar nessa estrada com toda a certeza de que o mundo que eles estão hoje encarnados pertence a eles e que eles podem construir de fato um mundo melhor. Até o nosso próximo encontro, continuando com o nosso tema e esperando, ansiosa pelas perguntas de todos vocês. Até mais.